Em relação à sua pergunta, Jorge, de fato, foi impossível não ver esse paralelo, não fui só eu que vi. A ascensão desses movimentos autoritários durante a pandemia do coronavírus, justamente, 100 anos depois do surgimento do fascismo, após uma pandemia, no caso da gripe espanhola. Lembrando que, agora, dia 28 de outubro, nós comemoramos, nem deveríamos usar a palavra comemorar, mas comemoramos 100 anos da Marcha sobre Roma, quando Mussolini realmente mostra as garras e acaba conseguindo a nomeação como chanceler. Eu penso que o fascismo ele depende de uma série de condições que nós exploramos bem no livro, no sentido de você ter uma plataforma política que consegue canalizar ressentimento, ódio, e uma série de outros sentimentos no alto grau de toxicidade coletiva num determinado ou em alguns determinados segmentos sociais. Mas nós podemos também perguntar, é uma pergunta legítima, e por que agora, ou em 1922 e agora, por que não antes? Afinal, o ódio não foi criado nesses séculos, o ser humano sempre odiou. Aí entra um componente cultural. O que nós não tínhamos antes do surgimento do fascismo, e o fascismo é uma típica filosofia política moderna, o que nós não tínhamos era a sociedade de massas. Não existiam. Até se nós imaginarmos em termos urbanísticos, nós tínhamos já algumas metrópoles, mas nós não tínhamos ainda megalópolis, grandes cidades, não tínhamos o rádio, não tínhamos esses grandes sistemas de comunicação. De modo que, até então, a maior parte das lideranças políticas eram lideranças, de alguma forma, aristocráticas, talvez dentro das Forças Armadas, ou dentro do clero, ou dentro de famílias nobres, ou pessoas muito ricas. Mas, com a ascensão das sociedades de massas, nós começamos a observar, e aí com o surgimento também e a adoção da democracia por vários países, nós começamos a observar que lideranças políticas só conseguiam realmente chegar ao poder se, de alguma forma, elas espelhassem as massas. Então, isso começa, de alguma maneira, a se retroalimentar. Aquele líder político ele tem que ser, de uma certa maneira, um avatar, um espelho daquela massa. Isso é bem abordado tanto por autores à esquerda como à direita. Embora sejam dois conceitos também, hoje em dia, que estão um pouco borrados. Você pega, por exemplo, Freud, ele observa na psicologia das massas a ascensão desse movimento, e fica bastante assustado, embora talvez tenha sido otimista no sentido de não ter saído da Áustria antes, mas você tem também autores conservadores que observam esta ascensão.